Graça e paz, amados irmãos, queridos amigos e amigas que estão conosco nesse projeto. Estamos para terminar o livro de Deuteronômio, quinto livro do Pentateuco, 5 rolos ou 5 volumes, onde seu escritor foi Moisés, amém? Estamos aqui no capítulo hoje 30, 31 e 32. Nós vamos ver a misericórdia de Deus para com os que se arrependem. Moisés nomeia Josué seu sucessor, e vamos ver também sobre o cântico de Moisés, né? O livro vai terminar com o cântico de Moisés, que serve como uma advertência profética sobre as consequências da apostasia, né? E como também uma expressão de louvor a Deus. Vamos fazer então a nossa leitura de hoje. Amanhã nós já vamos entrar em um dos livros históricos, né? São 12 livros históricos, onde o primeiro é Josué. Então hoje nós vamos fazer a leitura aqui de Devarim, o nome em hebraico, que significa palavras. Capítulo 30, a misericórdia de Deus para com os que se arrependem. E será que, sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção ou a maldição, que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme tudo que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se apiedará de ti e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará dali. E o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, te multiplicará mais do que a teus pais. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. E o Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores, que te perseguiram. Converter-te-ás, pois, e darás ouvidos à voz do Senhor, farás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, e o Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, para bem, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti para bem, como se alegrou em teus pais. Quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escrito neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. A lei do Senhor é bem patente, porque este mandamento que hoje te ordeno te não é encoberto e tampouco está longe de ti, não está nos céus, para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o façamos, nem tampouco está da além do mar, para dizeres: quem passará por nós da além do mar, para que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o façamos, porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para fazeres. Vês aqui hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos, que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses, e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás, não prolongarás os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas. Os céus e a terra tomou hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas,
tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Capítulo 31. Moisés nomeia Josué seu sucessor. Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel e disse-lhes: da idade de 120 anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti, ele destruirá estas nações diante de ti, para que a possuas. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. E o Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, reis dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vos der diante de vós, então com eles fareis conforme todo o mandamento que eu vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. E o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. A lei deve ser lida ao povo de 7 em 7 anos. E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca do concerto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. E deu-lhes ordem Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo o Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, homens e mulheres e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei, e que seus filhos que não a souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra, e que ides passando o Jordão para possuí-la. Deus dá a Josué o encargo do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias são chegados para que morras. Chama Josué e ponde-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordem. Assim foi Moisés e Josué, e se puseram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu na tenda na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. E disse o Senhor a Moisés: eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após os deuses dos estranhos da terra, para o meio dos quais vai, e me deixará e anulará o meu concerto que tenho feito com ele. Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e desampará-lo-ei, esconderei o meu rosto dele, para que seja devorado, e tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não me alcançaram esses males, por não estar o meu Deus no meio de mim. Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que tiver feito, por se haver tornado a outros deuses. Agora, pois, escrevei-vos este cântico, ensinai aos filhos de Israel, ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel, porque os meterei na terra que jurei a seus pais, a qual mana leite e mel, e comerão e se fartarão e se engordarão, então se tornarão a outros deuses e os servirão, e me irritarão e anularão meu concerto. E será que quando os alcançarem muitos males e angústias, então este cântico responderá contra eles por testemunha, pois não será esquecido da boca de sua mente, porquanto conheço a sua imaginação, o que eles fazem hoje, antes que os meta na terra que tenham jurado. Assim Moisés escreveu este cântico naquele dia, e o ensinou aos filhos de Israel.
E ordenou a Josué, filho de Nun, e disse: esforça-te e anima-te, porque tu meterás os filhos de Israel na terra que lhe jurei, e serei contigo. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever as palavras desta lei num livro, até de todo as acabar, deu ordem Moisés aos levitas que levavam a arca do concerto, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca do concerto do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti, porque conheço a tua rebelião e a tua dura cerviz. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes fostes contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte. Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais e os vossos ouvidos. Falarei estas palavras, e contra eles, por testemunhas, tomarei os céus e a terra, porque eu sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira com a obra das vossas mãos. Então Moisés falou as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel, até se acabarem. Capítulo 32, último cântico de Moisés. Inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina como a chuva, destila o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza a nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, não há nele injustiça, justo e reto é. Corromperam-se contra ele seus filhos, eles não são, e a sua mancha deles, geração perversa e torcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele, teu pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai e ele te informará, aos teus anciãos e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças, as nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou na terra do deserto, num ermo solitário, cheio de uivos, trouxeram ao redor, instruiu-o, guardou-o como uma menina do seu olho. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor os guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalcar sobre as alturas da terra e comer as novidades do campo, e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, manteiga de vacas e leite do rebanho, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes com a gordura da flor, do trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. Engordando-se, Jesurum deu coices engordastes, engrossaste e de gordura te cobriste, e deixou a Deus que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram, sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. O que vendo o Senhor o desprezou, provocado a ira contra seus filhos e suas filhas. E disse: esconderei o meu rosto deles e verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidade, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com que os que não são povo, com nação louca, os despertarei a ira, porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até os mais profundos do inferno e consumirá a terra com
a sua novidade e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Exaustos serão de fome, comidos de carbúnculo e de peste amarga, e entre eles enviarei dentes de feras com ardente peçonha de serpentes do pó. Por fora devastará a espada, e por dentro o pavor ao jovem juntamente com a virgem, assim a criança de mama como ao homem de cãs. Eu disse que por todos os cantos os espalharia, faria cessar a sua memória dentre os homens, se eu não receara a ira do inimigo, para que os seus adversários o não estranhem e para que não digam: a nossa mão está alta. O Senhor não fez tudo isso, porque são gente falta de conselhos e neles não há entendimento. Tomara eles fossem sábios, que isso entendessem e atentassem para o seu fim. Como pode ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizesse fugir 10.000, se a rocha os não vendera e o Senhor os não entregara? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra, e as suas uvas são uvas de fel, cachos amargosos tem, e o seu fim é ardente veneno de dragões e peçonha cruel de víboras. Não está isso encerrado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo em que resvelar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que o seu poder se foi, e não há fechado nem desamparado. Então dirá: onde estão os seus deuses, a rocha em que confiavam? E de cujos sacrifícios comiam a gordura, e de cujas libações bebiam vinho? Levante-se e vos ajudem, para que haja para vós escondedouro. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão, porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente e travar do juízo a minha mão, farei tornar a vingança sobre os meus adversários, recompensarei os meus aborrecedores, embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá a carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros, desde a cabeça haverá vinganças do inimigo. Jubilai, ó nações, com seu povo, porque vingará o seu sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários fará tornar a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. E veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, e a Oséias, filho de Num. E acabando Moisés de falar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a que passando o Jordão, ides para possuí-la. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe o monte de Abarim, o monte de Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte a qual subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Arão. Teu irmão morreu no monte de Or, e se recolheu ao seu povo, porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção em Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Amém? Louvado seja o nome do Senhor pela leitura que hoje nós fizemos, né? Onde Deus, coloca ali, muitas coisas sobre o que fará quando o povo se desviar dele e começar a servir a outros deuses, né? Deus é onisciente, onipotente, onipresente,
Deus sabe de tudo, vê tudo e sabe o que fará este povo queixoso e murmurador, né? Um povo de dura serviço que, né, não atenta para a palavra do Senhor e logo se desvia. Que assim nós possamos aprender, né, do povo de Israel e não cometer os mesmos erros, né, de apostasia, de idolatria, de tentar ao Senhor realizando coisas que Ele abomina. Amém, irmãos? Nós devemos sempre sermos, né, fiéis ao Senhor, em seguir a Ele, em servir a Ele em espírito, em verdade, e continuar firme no nosso propósito de irmos, né, para o céu. Um céu que Ele promete para mim e para você, uma coroa de vida eterna, um descanso, né, entrar no descanso do Senhor. E para isso nós temos que ser firmes naquilo que nós declaramos como a palavra de Deus. Nós temos que viver ela, andar nela e procurar melhorar os nossos caminhos a cada dia mais diante do Senhor. Porque ninguém é perfeito, ninguém é santo 100%, não tem nenhum aqui na terra que possa dizer que é totalmente santo 100%, né? Todos nós temos falhas, realizamos pecados, imperfeições. Todo dia nós erramos, falhamos por palavras, pensamentos, gestos e atitudes, né? E é por isso que nós temos que estar aos pés da cruz todo dia diante do Senhor, nos arrependendo dos nossos pecados, pedindo perdão a Ele pelas nossas falhas, e assim nós vamos, né, agradar ao Senhor todo dia. A misericórdia dele virá sobre as nossas vidas, né? Como está dizendo aqui no capítulo 30, as misericórdias de Deus para com os que se arrependem, né? Então, o arrependimento, irmão, é o segredo da bênção, da vitória. Quando nós, né, temos um coração contrito, agradecido a Deus, e nos arrependemos dos nossos maus caminhos, chegamos a Ele com coração humilde, né? Ele exerce a sua misericórdia para conosco, amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez neste dia, meu Pai, nós te damos graça, te agradecemos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia, Senhor, ela dura para sempre, Pai. Continua, Senhor, no controle, na direção de todas as coisas de nossas vidas, operando a tua obra salvífica, regeneradora, de cura, de libertação. Meu Deus querido, Deus amado, que o Senhor possa permear, né, toda a nossa vida com a tua presença no decorrer do dia, em tudo que havemos de fazer, em tudo que há de se dar, Senhor. Nós declaramos a tua bênção, a tua vitória, diante de todo impedimento, barreira, mal, malignidade. Nós declaramos a boa mão do Senhor sobre as nossas vidas, Pai, porque em todas as coisas a tua palavra diz que nós que tememos ao Senhor, nós que cremos em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós somos mais do que vencedores e tudo podemos em ti que nos fortalece, Senhor. A vitória já é nossa pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e operando o Senhor, não há quem possa impedir, meu Deus. Graças te damos por tudo, porque o Senhor é maravilhoso, é bom, é tremendo, é um Deus Ori calabashurimi calabaçu decanta, digno, Senhor, de todo manaço e de calabaçu decá, de toda a honra e de toda a glória, Pai. Porque sem ti, meu Deus, nada nós podemos fazer, meu Pai. Se o Senhor não operar, se o Senhor não realizar, nós não poderemos fazer nada, meu Pai. Tudo é por ti, para ti, é para a tua glória, é para o teu louvor, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado por tudo, meu Deus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém. Isso que nós estamos fazendo aqui é para a glória de Deus, não é para a minha glória, não é para a glória de alguém, é para que o Senhor seja conhecido, é para que o Senhor seja temido, é para que o Senhor seja reverenciado, né, como Criador de todas as coisas, onde tudo vê existência por meio da sua palavra. A sua palavra que é viva, poderosa, eficaz e que funciona. A palavra da verdade, né? Então, nós estamos aqui porque nós tememos a Deus, porque nós queremos agradar a Ele, nós queremos viver
pela palavra dele, andarmos pelas veredas da vida, né? Porque Deus é maravilhoso, é tremendo, e sem ele, eu, você, ninguém pode fazer nada. Amém? Que Jesus te abençoe, fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir.